Vamos abrir o livro de Deus, Atos, capítulo de número 5. Estaremos lendo inicialmente o versículo 29. Atos 5, verso 29. Está escrito assim o texto sagrado. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou estar lendo uma vez mais. Os irmãos acompanhem com muita diligência. Eu vou estar lendo uma vez mais. Memorize esta afirmativa. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus eterno, nós oramos ao Senhor nesta hora e pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja vindo sobre cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, e revele as Escrituras para nós uma vez mais. Que a Tua palavra flua, Senhor, em nossas vidas, e que nós recebamos com alegria, e que ela produza o resultado para o qual ela foi planejada, analisada pelo Senhor e deixada para nós. Certo de contar com a Sua ajuda e a Sua misericórdia, e confessando uma vez mais que sozinho nada sou e nada posso, mas é dependência do Senhor e do Espírito Santo, eu lhe agradeço em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Louvado seja o nome bendito do nosso Salvador. O texto que ora acabamos de ler, os apóstolos estão diante de um acontecimento que nós podemos chamar como que um julgamento. E esse julgamento não era um julgamento comum do sistema judiciário, jurídico, criminal, como nós conhecemos em nossos dias. Esse julgamento era mais pesado e muito mais delicado, porque nesse julgamento, além de serem julgados, no final da sentença, ali os que estavam os julgando poderia não só dar uma sentença de prisão ou às vezes de uma atividade social ou até mesmo pagar uma fiança, como foi instituído no passar dos anos, dos séculos, e acontece em nossos dias. Esse tribunal era chamado de um tribunal, como também ficou conhecido na Idade Média, como o tribunal, aspas, do Santo Ofício, onde a liderança religiosa tinha o direito concedido por autoridades humanas, políticas e religiosas, de, além de julgar as pessoas, poderiam torturar e até sentenciá-las à morte. E esse tempo ao qual menciono, da Idade Média, que a liderança religiosa que tinha mais poder nessa ocasião fez, ficou conhecido como o tempo da Inquisição. Nessa ocasião aqui, onde os apóstolos estavam sendo acusados e pressionados, estavam num tribunal como esse, porque tinha o poder político na pessoa do imperador romano ali, constituído por Pôncio Pilatos. E naquela ocasião, os julgados que ali estavam, diante de uma autoridade religiosa que fazia parte da religião dos saduceus, da religião judaica, entre outras que faziam aliança, estavam diante dos apóstolos e os indagava se eles iam parar de fazer o que estavam fazendo, que consistia em pregar o Evangelho como nosso Salvador os orientou para fazer. Mas quando eles foram interrogados, mesmo diante de uma pressão de morte, de um risco de ser apedrejado, como aconteceu com o primeiro mártir da história, registrado na Escritura, o nosso irmão Estevão.
eles disseram, observe que o texto diz, Pedro e os apóstolos. Pedro não estava sozinho naquele julgamento. Os demais estavam com ele. E eles responderam, melhor é obedecer a Deus do que os homens. Mas para chegar nessa situação, eu preciso voltar em Atos capítulo 2, rapidamente, para os irmãos compreenderem. Os apóstolos receberam uma ordem de Cristo no Evangelho do nosso Salvador, escrito por Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, onde lemos hoje no batismo. E a ordem foi, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O papel nosso, como servos de Deus e como igreja, aqui na terra, não é, em primeiro lugar, ficar construindo grandes templos para disputar uns com os outros e mostrar quem é mais rico e mais poderoso financeiramente. O papel da igreja aqui na terra, em primeiro lugar, não é disputar quem tem o melhor carro, a melhor posição social e o melhor título, a melhor veste, para disputar e aparecer na sociedade e concorrer com os artistas da mídia, da TV e assim por diante, como alguns, infelizmente, têm sido seduzidos por Belial e feito aliança com Mamon. Não é para isso, em primeiro lugar, nossa missão aqui, enquanto igreja. Não sou contra ninguém ter carro bom e carro bom de luxo, é coisa boa, graças a Deus. Depois de 15 anos de esforço, muito trabalho, economia, nós conseguimos ter um também. Nós temos um carro de linha, um carro confortável. Isso não tem problema, não tem pecado. Agora, quando isso é colocado em primeiro lugar, e alguns chegam a dizer que só está bem com Deus quem tem carro do ano, só está bem com Deus quem está morando numa mansão, só está bem com Deus quem não paga aluguel, só está bem com Deus quem está por cima, materialmente falando e financeiramente falando. Isto é mentira, engano, apostasia, heresia e ensino diabólico, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4. Mas voltemos para o texto, que na missão dos apóstolos, eles seguem de maneira reta, clara, fiel, e mesmo com risco de vida, eles pregam o Evangelho. A igreja é instituída como congregação, como corpo místico de Deus na terra, no sentido de congregar, que representa o corpo de Cristo, que ele é a cabeça, e representa a noiva, que ele é o noivo. E ela então forma-se em Atos Apóstolos e começa o ID na prática, através dos apóstolos. E os religiosos da época, que tinham o poder, junto com os políticos da época, eles começam a perseguir, como perseguiu o Salvador. Está registrado em Mateus capítulo 10, que como perseguiram a mim, disse o Salvador, perseguirão a vós. E chegará um tempo que até inimigos poderão ser os da própria casa. Quer dizer, um sentido duplo. Pode ser da própria parentela que faz oposição em tu servir a Deus e a causa do Evangelho verdadeiramente, e pode ser também no sentido espiritual da igreja, como casa, como povo nosso, também alguém fazer oposição. Mas observe que diante de tudo isso, mesmo os apóstolos sendo judeus, sendo saídos do sistema religioso, que eles também eram antes, eles seguem em frente obedecendo o Salvador. Eles então fazem uma ruptura. E sempre quando há uma ruptura, um choque acontece, uma renúncia. Então aqueles que estão sendo confrontados com a verdade do Salvador, eles então se enfurecem. E como não conseguem vencer aquelas pessoas, vencer aquelas pessoas com argumentos, então eles intentam contra eles, se a oportunidade houver, como na época havia esse direito legal, tenta os matar. Agora esqueciam que mesmo os que foram martirizados primeiro, eles não sabiam, porque não conheciam o poder de Deus através da nova aliança em Cristo, e então estavam ignorantes nesse sentido, porque aquele crente cristão, comprometido com a causa do Evangelho, ele não morre. Está escrito que passa da morte para a vida, porque o que morre é o nosso corpo físico. O ser humano é composto por uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Corpo já se vê e já se nota. A função obedecer a nossa psique, onde estão os nossos sentimentos. A gente manda e o corpo obedece, com exceções de alguém que tem algumas necessidades especiais. A alma é a sede das nossas emoções. A gente fica alegre, sorri,
a gente fica triste, sisudo, chora. Temos emoções, as emoções estão na alma, mas temos também espírito. E a parte espiritual só pode ficar bem estando bem com Deus, em comunhão com Deus. Mas essa parte espiritual não morre. E eles não sabiam disso e pensavam que matando aqueles, os outros iam desistir. Mas eles começaram a matar. E quanto mais matavam, e quanto mais homens, mulheres, moços e moças se davam ao martírio pela causa, mais pessoas se levantavam para servir e levantar a bandeira ensanguentada do Evangelho e dizer: nós vamos seguir em frente, cumprindo e obedecendo o ID de Cristo. Quer vivamos, quer morramos, a nossa vida e o nosso propósito maior é servir o Senhor em gratidão por tudo que Ele nos fez. Voltando para o texto e partindo para a conclusão, porque o nosso tempo está avançado. Observe que eles obedecem então e vai no ID. Em Atos 2, acontece a primeira pregação pública dos apóstolos, através do apóstolo Pedro. E está registrado em Atos capítulo 2, que ao pregar, quase 3.000 pessoas recebem então o Salvador, deixam o sistema religioso da época e vem, recebe o Salvador e se dispõe a seguir os apóstolos e já vão se preparar então para segui-lo, ser batizado e assim por diante, também unir na causa do Evangelho. Os líderes da religião da época ficaram enfurecidos, porque quase 3.000 pessoas saíram. Agora imagina, tinha 12 pessoas. Algumas desses apóstolos eram casados. Então 12 pessoas, mais as suas famílias pregando o Evangelho. Agora, mais cerca de 3.000 pessoas. Imagine que a maioria também casada, 3.000 pessoas. Então a multiplicação seria imprevisível. Então ele se preocupou, dizer: vamos matar. Vamos levar para o Sinédrio e ali vamos então pressionar e ameaçar, porque assim eles calarão. E acontece então o que lemos diante do tribunal, como se fosse a Inquisição, como se fosse um paredão da morte ali, a decisão deles, a fala deles poderia levar à morte. Porém, depois de serem questionados e falados sobre o motivo, eles foram colocados frente a frente. E a pergunta era: vai continuar ou não? E a resposta foi essa que lemos: melhor é obedecer a Deus do que os homens. Observe que, como tinha um plano de Deus na vida deles, para eles não morrerem ali ainda, depois todos foram martirizados, com exceção de João, porque João tinha uma promessa do Salvador que ele viveria até a velhice física. Então, com exceção dele, todos os outros foram martirizados depois. Mas cada um contribuiu, fez sua parte pela causa do Evangelho. Trazendo para os nossos dias. Quando eu conversei com alguns companheiros, pregadores, pastores, e abri o coração sobre o desejo que estava na minha alma, sobre abraçar a causa missionária e me dispor a pregar o Evangelho verdadeiro. Então, na primeira oportunidade que houvesse, estar indo realmente na prática cumprir o ID. Conversei com a minha esposa. Então, chegamos nesse entendimento e nesse acordo. Deus, então, com o passar dos anos, essa decisão foi em 2007. E passou-se os anos, então, os últimos 4, indo para 5 anos. Aconteceu a oportunidade, onde aqui estamos na prática, não só pastoreando, como já tinha pastoreado pelo menos 3 congregações, apenas fazendo parte de um campo, mas a obra missionária, a primeira vez é essa. Agora observe, quando eu fui sair para essa obra, realmente no ID, com a minha família, a maioria dos meus companheiros, que a gente caminhava junto, a fala sempre era: não tem possibilidade. Esse evangelho da maneira que tu quer pregar não tem aceitação. Esse evangelho imparcial, esse evangelho sem as promessas de facilidade aqui na terra, esse evangelho sem o evangeliquez, esse evangelho sem a mídia estar participando, como está na mídia, ser copiado e colocado, encher as pessoas de promessa, dizer para as pessoas que eles não vão ter mais problemas nas suas vidas, não vai ter mais problemas no seu casamento, não vai ter mais dor física e doenças, não vão padecer mais dor. Se não pregar um evangelho assim, que enche a cabeça das pessoas de promessa, mesmo não tendo base no evangelho,
Mas o povo, a maioria do povo quer ouvir isso, a maioria do povo quer seguir isso. Se tu não pregar isso, pastor Lindomar, não terá sucesso. Ninguém vai participar, ninguém vai querer. Não tem espaço, só há espaço para esse tipo de evangelho que está aí. Então eu disse para ele, meus irmãos, eu vou continuar pedindo a Deus misericórdia e que Ele me cubra com seu sangue continuamente, a minha família. Mas esse evangelho da maneira que está aí, um evangelho adulterado, um evangelho mesclado, um evangelho que faz parte do que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Outro evangelho, esse evangelho é maldito, é anátema. Porque quando nós pregamos acerca da Escritura, se eu pregar e não conferir aqui na nova aliança, eu estou pregando primeiramente para a minha própria condenação. É assim que está escrito. Eu não vou enganar só quem está me ouvindo e quem está me seguindo. Ao chegar diante do grande tribunal, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Naquele dia ninguém vai poder escapar. Ao chegar ali, quem é enganador, conhece e é enganador, vai responder pelo sangue daqueles que ele enganou. Observe que é muito sério. Então eu disse, meus companheiros, eu não posso continuar dessa maneira. Não dá, não tem possibilidade. Eu vou, assim que Deus permitir, abrir a porta, mas eu vou pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, como ele é. Eu vou dizer o que é pecado, é o que está aqui escrito na nova aliança que é pecado. O que não é pecado, eu vou dizer que não é pecado. E eu vou viver conforme está escrito. Pregar e viver o que eu sou. Sem máscara, sem falsas promessas e assim por diante. Quem for conviver comigo, por onde Deus nos levar, como os irmãos convivem comigo aqui, vão perceber a minha índole, a minha personalidade, os meus frutos vão dizer sobre a minha vida e a minha conduta. E Deus proverá, mas será um evangelho sem dogma, sem engano, sem falsas promessas. Porque na Escritura, na Nova Aliança, só há 3 promessas. E os irmãos que estão conosco aqui caminhando já ouviu e vão ouvir muitas vezes esta afirmativa. Porque o nosso Salvador as fez e nos orientou a fazer. Só há 3 promessas que nós podemos garantir às pessoas. Perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação na pessoa bendita de Cristo. Essas 3 promessas nós podemos pregar, falar e garantir, porque está garantido aqui. O que vier além disso, nós não temos poder para fazer ou dar a ninguém. Milagre acontece? Acontece sim. Eu sou um milagre ambulante. Eu estou vivo porque Deus conservou a minha vida em várias circunstâncias de morte. Só estou aqui caminhando com as minhas pernas, respirando, porque Ele me conservou e aqui tem me mantido. Me livrou de uma queda numa cisterna aqui no Fim Social. Há anos atrás, eu era adolescente, na rua 26, quadra 24, lote 39. Lá ainda há moradores naquela rua que me conhecem, ali nós moramos cerca de 10 anos. E eles lembram do acontecido. Eu caí numa cisterna com cerca de 30 a 33 metros e ninguém humanamente soube explicar, nem os bombeiros, nem os médicos, eu não quebrei um osso. Isso é milagre. Isso é providência de Deus, porque Ele tinha algo para realizar usando essa carcaça, usando essa pessoa que Ele tem conservado vivo. Sem contar inúmeras situações de morte, onde trabalhei, tinha uma central de mototáxi, uma central de táxi durante 5 anos, e ali trabalhei durante 5 anos, dia e noite. E tinha uma equipe que trabalhava comigo, em torno de 10 a 12 funcionários que trabalhavam comigo ali, sobre a minha responsabilidade. E Deus nos guardou, nos protegeu. Quantos momentos de morte Deus me livrou, e os que trabalhavam comigo pela sua bondade e misericórdia. Porém, não é isso que o nosso Salvador orientou para que nós fizéssemos enquanto igreja. Ele disse, ide e pregai o Evangelho. Por quê? Porque através do Evangelho, na pessoa de Cristo, que nós podemos alcançar salvação. E para Deus, olhe bem aqui para a minha face. Para Deus, é mais importante qualquer um de nós e todos que estão aí no globo terráqueo ser salvo, independente da circunstância humana. O mais importante é a pessoa ser salva e estar na eternidade com Ele, do que ter uma vida regalada aqui de sucesso, de status,
em todo sentido e no final ir para o inferno. Diante de Deus mais vale a nossa salvação. Por isso ele enviou o seu Filho para resgatar a muitos, resgatar todos o quanto o receberem. Então, meus irmãos, como fizeram os discípulos aqui, é o meu objetivo, é o objetivo que devemos todos nós ter. E hoje, para a glória de Deus, para a alegria nossa e a glória de Deus, eu vou poder dizer, para adorar o nome do Senhor e testificar para muitos companheiros e os motivar, dizendo, não era verdade quando vocês afirmavam que se pregasse o evangelho verdadeiro como ele é, puro e simples, sem dogma, sem enganação, as pessoas, ninguém ia querer, ninguém ia aceitar. É engano de Belial, porque o que o nosso Salvador fez e ensinou a fazer foi pregar o evangelho puro e simples, verdadeiro como ele é, estender as mãos às pessoas e não inventar dogmas e inventar pecados para separar as pessoas da comunhão. Se dependesse, meus irmãos, eu vou terminar aqui. Observe, se dependesse de muitas lideranças, de muitos companheiros meus de ministério, com título de pastor, pregador, até de apóstolos que estão se colocando por conta e risco, eles teriam mandado muitas pessoas para o inferno. E ainda mandam hoje, se dependesse deles. Porque eles inventam tanta coisa, como disse o nosso Salvador, que eles fariam. Como disse o apóstolo Pedro que faria. Como disse o apóstolo Paulo, entre outros. Que eles estreitam tanto a porta e apertam tanto, põem um fardo tão pesado sobre as pessoas, que eles mesmos não querem mover nem com o dedo, e quer que os outros, que as ovelhas, mova, carrega, e eles fiquem vivendo do sofrimento, da lã e da gordura das ovelhas. Isto é muito sério, porque o nosso dever, enquanto pastor, enquanto líderes, é estender a mão para as pessoas, é estender a mão para homens, mulheres, moços e moças, e tentá-los ajudar ao máximo e mostrar o caminho verdadeiro da salvação e a porta que é Cristo. E que em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O fardo leve, sabe o que significa na prática? É algo que cada um de nós tem condições, capacidade para caminhar, e caminhar vivendo, caminhar com possibilidade de sorrir, caminhar com possibilidade de ter um lazer com a nossa família, caminhar tendo possibilidade de dizer, eu sou cristão, sou servo a Deus, sou servo de Deus e sou feliz. Eu posso ir numa festa, eu posso alegrar, eu posso participar de um churrasco, eu posso participar de uma festa, porque a maioria dos que se dizem, aspas, crentes ou evangélicos, observe, assim que eles mudam de religião, eles empinam o nariz, agora eu sou evangélico, agora eu sou o Paulo, agora eu sou crentão, agora eu sou santão. Empina o nariz e quer ser melhor do que todo mundo e se fecha. E às vezes se fecha para a própria família. Isso não está no Evangelho. E agora ele pensa que é superior a todas as pessoas e não tem mais relacionamento com as pessoas. Filha do diabo, o negócio do capeta, meu Deus, pecado. E tudo é pecado, tudo não pode. E eles ficam isolados num mundinho chamado religião. E às vezes até a própria parentela, pessoas do mesmo sangue, pessoa que ama, essas pessoas são afastadas, jogadas de lado. E eles deixam os próprios de casa de lado para servir um sistema religioso. Vai mais na instituição, que a liderança ensinou erroneamente chamar de igreja. Igreja, na verdade, somos nós. O templo é o lugar onde a gente reúne. Pode ser no templo, pode ser aqui, pode ser na praça e assim por diante. E aí há um grande equívoco, que o ensino errado traz muitos males. Eu conheço, ninguém me contou, que serve mais a instituição do que a sua família. Cuida mais da instituição do que seu marido. Cuida mais da instituição do que a sua esposa. Cuida mais da instituição do que dos pais. Cuida mais da instituição do que dos filhos. E sabe, termino aqui agora dizendo o que está em 1 Timóteo 5, versículo 8.
Lá tem uma afirmativa para nós, uma instrução fundamental. Está escrito assim: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos seus familiares, negou a fé e é pior do que o ímpio. Deus continue abençoando a todos. E vamos seguir em frente, firme nas promessas, alegres com o Senhor, pedindo a Ele graça, força e que continue aumentando a nossa fé, pregando o Evangelho verdadeiro como ele é, seguindo o que está na fala do nosso Salvador, registrado pelo evangelista Marcos, capítulo 7, que é: o que é pecado e o que faz mal para nós quanto ser humano não é o que entra pela boca, é o que sai. O que você bebe, o que você come, é um problema de controle de cada um. Está escrito: aquele que não tiver o domínio próprio, busca de Deus, que Ele pode dar. Conheça a Escritura, e ela te conduzirá bem pelo caminho do sucesso, o caminho da vitória, e será bem-aventurado todos aqueles que perseverar até o fim. Então, comida ou bebida nunca foi e nunca será pecado. O problema é o excesso. Se comer demais, dá problema. E acontece um pecado que a maioria dos líderes não tem coragem de falar sobre ele. Chama glutonaria. Glutonaria é pecado. Eu conheço a família de um médico da cidade de Goiás, médico. Ele morreu por causa desse pecado. Ele foi comendo, além da conta, comendo, e morreu jovem. Ele morreu jovem. E ele foi um entendido da área, um médico atendendo o outro, foi um especialista, e ele disse: doutor, o senhor precisa parar de comer com essa quantidade. Precisa se cuidar. O senhor precisa comer normal. Desse jeito o senhor vai morrer. Eu não dou para o senhor mais que 6 meses. Se o senhor não corrigir a sua alimentação. 6 meses. Ele não obedeceu e morreu antes de 6 meses por causa desse pecado, chamado glutonaria. E a sociedade e o mundo entendido da medicina chama de obesidade, entre outras e tal. Comer além da conta é pecado. A maioria dos líderes não tem coragem de falar, porque eles vão se indispor com os irmãos que enfrentam essa dificuldade, e ao invés de ajudá-los e ensiná-los, eles omitem isso. Aí falam somente contra a questão da bebida ou do vinho, sem querer se dispor a ensinar as pessoas que o problema não é o uso do vinho, o problema é o excesso, o problema é a embriaguez. Porque o nosso Salvador, o primeiro milagre que ele realizou, quem está lembrado do que foi? Transformar água em vinho. E ele deu vinho às pessoas. Ele estava numa festa de casamento, e eu pergunto: se fosse pecado, ele daria vinho às pessoas para elas irem para o inferno? Ele veio para salvar, e ele daria vinho para eles irem para o inferno? O problema sempre é o ensino errado. Por isso, um dos nossos lemas está aqui escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Vamos seguindo em frente. Quero convidar a missionária Márcia Meire, por favor. Estejamos aqui. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 301, a primeira estrofe e o coro, e estaremos então fazendo a leitura alusiva à celebração do memorial, onde estaremos renovando o nosso compromisso com o nosso Salvador e seguindo em frente. Amém.